ok? Nós estamos fazendo a leitura do livro de Química Geral, tá? Já foi apresentado outras vezes. Estamos lendo a tradução da 9ª edição norte-americana, denominado Química Geral e Reações Químicas. Esse é o volume 1. Foi escrito pelos autores John Coates, Paul Treshler, John Townsend e David Treshler. Então, estamos lendo aqui as exceções à regra do... desculpa, sem querer eu tirei o compartilhamento. Vamos aqui compartilhar. Então, deixa eu ver aqui se está... Okay? Então, vamos lá. Nós estamos aqui lendo exceções à regra do octeto, ok? Tá. É o item 8.5. Embora a grande maioria dos compostos moleculares obedeça à regra do octeto, há exceções. Estas incluem as moléculas e os íons que possuem menos que 4 pares de elétrons em um átomo central, os que têm mais que 4 pares e aqueles que têm um número ímpar de elétrons. Compostos nos quais o átomo possui menos de 8 elétrons de valência. O boro, um metalóide do grupo 3A, um semimetal do grupo 3A, tem 3 elétrons de valência e, assim, espera-se que ele forme 3 ligações covalentes com outros elementos não metálicos. Esse comportamento resulta em uma camada de valência com somente 6 elétrons para o boro em seus compostos, 2 a menos do que um octeto. Muitos compostos de boro desse tipo são conhecidos, incluindo compostos comuns do tipo ácido bórico, BOH3, bórax, Na2, D4O5, OH4, 8H2O, figura 8.1. Então, aqui, figura 8.1, deixa eu ver aqui, mostra, né, a estrutura. O ânion no bórax. O bórax é um mineral comum, utilizado em sabões e que contém um interessante ânion, o B4O5, OH4, 2-. O ânion possui 2 átomos de boro, rodeados por 4 pares de elétrons, e 2 átomos de boro, rodeados por apenas 3 pares de elétrons. Né? Então, aqui a gente vai mostrar aqui o boro, o átomo de boro rodeado por 4 pares de elétrons. Aqui o átomo de boro rodeado por 3 pares de elétrons, certo? E aqui a embalagem, né? Do bórax. Bem, então aqui nós temos e os trialetos de boro, o BF3, trifluoreto de boro, o tricloreto de boro, o tribrometo de boro e o triodeto de boro. Né? Aqui nós temos o trifluoreto de boro, onde nós temos aqui ao redor do boro 2, 4, 6 pares, 6 elétrons, né? Ou 3 pares de elétrons, e a estrutura do ácido bórico que já foi apresentada aqui nessa ilustração. Os compostos de boro, como o trifluoreto de boro, nos quais faltam 2 elétrons para completar um octeto, podem ser bastante reativos. O átomo de boro pode acomodar um 4º par de elétrons, quando esse par é fornecido por outro átomo. E moléculas ou íons com pares isolados podem desempenhar esse papel. A amônia, por exemplo, reage com o trifluoreto de boro para formar esse adulto, H3N, BF3. A ligação covalente dativa está representada aqui através de uma seta. Bem, então aqui nós temos a estrutura do NH3, o par de elétrons aqui não ligante, o BF3 com seus 6 pares de elétrons ao redor do boro, e aqui, através de uma ligação covalente coordenada ou dativa, nós temos a formação desse adulto. Sabemos que essa ligação, após a sua formação, ela não diferencia de uma ligação covalente simples, formada pelo compartilhamento de um elétron, oriundo de cada um dos átomos que forma a ligação simples. Tá? Embora o par de elétrons tenha sido oriundo apenas de um dos átomos que participou da ligação, que é o NH3. É o nitrogênio da molécula do NH3, a molécula de amônio. Se o par de elétrons de ligação provém de um dos átomos ligados, a ligação é chamada de ligação covalente coordenada.
Em estruturas de Lewis, uma ligação covalente coordenada é geralmente designada por uma seta apontada para fora do átomo que doa o par de elétrons. Compostos nos quais um átomo possui mais de 8 elétrons de valência. Só fazendo uma observação, nós vamos às vezes evitar os comentários, porque muitas vezes nós comentamos e logo em seguida o autor traz lá o esclarecimento daquele fenômeno. Né? Então, para que o texto não fique muito longo, a gente vai evitar os comentários. Então, compostos nos quais um átomo possui mais de 8 elétrons de valência. Os elementos no terceiro período ou em outros superiores frequentemente formam compostos e íons em que o elemento central é cercado por mais de 4 pares de elétrons de valência. Alguns exemplos são ilustrados na tabela 8.5. Esses compostos são referidos com frequência como hipervalentes e, na maioria dos casos, o átomo central é ligado ao flúor, cloro, oxigênio. Esse conceito aqui, hipervalente, ele não é muito utilizado nos livros de química. Né? Vejamos a tabela 8.5. Então, aqui tem a tabela 8.5, que mostra a estrutura de Lewis para compostos hipervalentes, nos quais o átomo central excede o octeto. Mas vamos ver aqui o que é que vai ser apresentado e voltaremos à tabela. Muitas vezes é óbvio que, a partir da fórmula de um composto, o octeto em torno de um átomo tenha sido excedido. Como, por exemplo, considere o hexafluoreto de enxofre, SF6, gás formado pela reação do enxofre com gás flúor em excesso. O enxofre é o átomo central nesse composto e o flúor liga-se de forma típica a apenas 4 átomos com uma ligação simples de um par de elétrons, como no HF, CF4, CF4. Outro átomo, 6 ligações SF são necessárias no hexafluoreto de enxofre, de modo que haverá 6 pares de elétrons na camada de valência no átomo de enxofre. Mais que 4 átomos ligados a um átomo central é um sinal confiável de que há mais de 8 elétrons em torno do átomo central. Mas, cuidado, o octeto do átomo central também pode ser excedido com 4 átomos ou menos ligados ao átomo central. Considere os 3 exemplos da tabela 8.5. O átomo central no SF4, no tetafluoreto de enxofre, no trifluoreto de cloro e no difluoreto de xenônio. Possui 5 pares de elétrons na sua camada de valência. Uma observação útil é que somente elementos do terceiro período ou maiores da tabela periódica formam compostos e íons em que um octeto é excedido. Os elementos do segundo período, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e flúor, são restritos a um máximo de 8 elétrons em seus compostos. Por exemplo, o nitrogênio forma compostos e íons como amônia, o íon NH4+, o íon amônio e o trifluoreto de nitrogênio. Mas o pentafluoreto de nitrogênio não é conhecido. O fósforo é elemento do terceiro período. Deixa eu ver aqui está a continuação. O fósforo é o elemento do terceiro período, imediatamente abaixo do nitrogênio na tabela periódica, que forma muitos compostos similares a ele. A fosfina, né, o pH3, o pH4+, o trifluoreto de fósforo, mas também acomoda prontamente 5 ou 6 pares de elétrons de valência em compostos como pentafluoreto de fósforo ou íons como PF6-, o ânion, né, PF6-. O arsênio, o antimônio, o bismuto, elementos abaixo do fósforo no grupo 5A, são semelhantes ao fósforo em seu comportamento. Então, aqui está a estrutura de Lewis para compostos nos quais o átomo central excede o octeto. Então, alguns já foram mencionados, tá? Então, assim, passemos a analisar essas estruturas. Aqui nós temos o íon SiF5, ânion, tá? Ao redor do silício, nós temos 5 pares de elétrons, ou 10 elétrons.
aqui abaixo assim também aqui com relação ao silício, nós temos o SiF6, 2-, aí nós temos 2, 4, 6 pares de elétrons ao redor do silício. No grupo 5A, para o grupo 5A, nós temos o pentafluoreto de fósforo, nós temos aqui 5 pares de elétrons ao redor do fósforo, e o PF6, onde nós temos 6 pares de elétrons ao redor do fósforo. Para o grupo 6, que nós agora denominamos grupo 6, só um instante aqui, agora ele é denominado o grupo 16, tá? Nós temos aqui 2, 4 e uns 5 pares de elétrons, né? Ao redor do enxofre, 10 elétrons, e aqui 2, 4, 6 pares de elétrons ao redor do enxofre também. Para o grupo 7A, o antigo grupo denominado 7A, agora o grupo 17, então nós temos aqui o ClF3, onde nós temos 5 pares de elétrons ao redor do cloro, embora um deles seja um par não ligante, e no BRF5, nós temos 2, 4, 6 pares de elétrons ao redor do bolo e também um par não ligante. Com relação ao grupo 18, nós temos aqui o difluoreto de xenônio, onde nós temos 3 pares de elétrons não ligantes ao redor do átomo central e 2 pares ligantes. No caso do tetafluoreto de xenônio, nós temos 4 pares ligantes e 2 pares não ligantes. São exemplos aqui de moléculas ou íons, ânions, né, que excedem a regra do octeto. Vamos ver aqui, exemplo 8.7. Vamos ler essa leitura aqui. Ó. Compostos de xenônio, mais de 8 elétrons de valência, que são esses que nós acabamos de ver aqui. Então, ele diz o seguinte: compostos de xenônio estão entre os mais interessantes da tabela. 8.5. Porque compostos de gases nobres eram desconhecidos até o início dos anos 60. Um dos mais intrigantes compostos é o difluoreto de xenônio. Em parte devido à simplicidade de sua síntese, o difluoreto de xenônio pode ser obtido colocando-se um frasco contendo gás xenônio e o gás flúor na luz do sol. Depois de várias semanas, são encontrados no frasco cristais incolores do difluoreto de xenônio. Veja a página 412. Página 412. Olha, nós estamos aqui na página 360. Eu não vou até a página 412 agora, porque o risco é grande de congelar a tela. Tá bom? Então, depois vocês verificam. Exemplo 8.7. Estrutura de Lewis, em que o átomo central possui mais de 8 elétrons. Tem aqui um problema. Esboce a estrutura de Lewis do íon ClF4-. O que você sabe? Só um momentinho. Vamos lendo aqui. O cloro é o átomo central, ligado aos 4 átomos de flúor. Esse íon possui 36 elétrons de valência, 18 pares. 7 para o cloro, mais 4 vezes 7 para o flúor e 1 para a carga do íon. 36 elétrons de valência. Estratégia. Use as orientações do exemplo 8.3 para completar a estrutura. Então, solução. Desenhe o íon com as 4 ligações covalentes simples. Tá? Bem, aqui fica sempre uma sugestão. Tá? Antes de nós trabalharmos com os átomos, é importante colocar as estruturas de Lewis, a configuração eletrônica dos átomos, tá? Que ajuda bastante. Então, aqui nós temos as 4 ligações covalentes simples, a carga do íon. Coloque pares isolados nos átomos terminais. Como 2 pares de elétrons sobram após a colocação dos pares isolados nos 4 átomos de flúor, e como sabemos que o cloro pode acomodar mais de 4 pares, esses 2 pares são colocados no átomo central do cloro. Então, aqui, colocou os pares de elétrons ao redor do flúor, né? Os pares isolados nos 4 átomos de flúor, e seguindo a orientação do autor, os últimos 2 pares de elétrons são adicionados ao átomo central no cloro, ok? Bem,
Ligações químicas utilizando os orbitais D. Um olhar mais atento. A gente começa aqui, né? A explicação frequente para o comportamento contrastante entre os elétrons, entre os elementos do segundo e terceiro período, está no número de orbitais na camada de valência de um átomo. Os elementos do segundo período apresentam 4 orbitais de valência, um orbital 2s e 3 orbitais 2p. 2 elétrons por orbital resultam em um total de 8 elétrons acomodados ao redor de um átomo. Para elementos do terceiro período e superiores, os orbitais D na camada externa são tradicionalmente incluídos entre os orbitais de valência. Assim, para o fósforo, os orbitais 3D são incluídos com os orbitais 3s e 3p, como orbitais de valência. Os orbitais extras fornecem ao elemento a oportunidade de acomodar até 12 elétrons e, assim, formar 6 ligações. Pesquisas recentes, no entanto, têm mostrado que envolver o orbital D não é necessário. As ligações em espécies químicas, como tetafluoreto de enxofre, o difluoreto de xenônio e esse ânion, o SiF6,2-, podem ser explicadas satisfatoriamente utilizando apenas os orbitais S e P. Veja a página 438. Depois vamos lá. Pense bem antes de responder. O átomo central, cloro, possui mais de 8 elétrons, 4 pares de ligações e 2 pares isolados. Foi esse último exemplo aqui, né? Então, de qual espécie é o ClF4-. Uma vez que o cloro está no terceiro período da tabela periódica, isso não ocorre sem uma razão. Verifique seu entendimento. Esboce a estrutura de Lewis para o ClF2+, e ClF2-. Quantos pares isolados e pares de ligação cercam o átomo de cloro em cada íon? Bem, agora façamos a leitura. Moléculas com número ímpar de elétrons. Só um instantinho aqui. Estou verificando se a gravação está ocorrendo direitinho. Bem, moléculas com número ímpar de elétrons. Dois óxidos de nitrogênio, o N-óxido nítrico, com 11 elétrons de valência, e o NO2, o óxido nitroso, se não me engano, com 17 elétrons de valência, fazem parte de um grupo muito pequeno de moléculas estáveis com número ímpar de elétrons. Um número ímpar de elétrons torna impossível desenhar estruturas que obedeçam à regra do octeto para essas moléculas. Pelo menos um elétron deve estar desemparelhado. Mesmo que o NO2 não obedeça à regra do octeto, uma estrutura de Lewis pode ser escrita de modo que se aproxime das ligações na molécula. Essa estrutura de Lewis coloca o elétron desemparelhado no nitrogênio, e 2 estruturas de ressonância mostram que se espera que as ligações nitrogênio-oxigênio sejam equivalentes, como é observado. A ligação no NO2. Um comentário. Evidências para a estrutura do NO2 no texto inclui o fato de o comprimento da ligação NO ser intermediário entre uma ligação simples e uma ligação dupla. Assim como a observação de que 2 moléculas de NO2 combinam-se para produzir N2O4, com uma ligação NN simples. A evidência experimental para o óxido nítrico indica que o comprimento da ligação entre o nitrogênio e o oxigênio é intermediária entre uma ligação dupla e uma ligação tripla.
não é possível escrever uma estrutura de Lewis para o NO que reflita as propriedades dessa substância, de modo que uma teoria diferente é necessária para compreender a ligação nessa molécula. Devemos retornar aos compostos desse tipo quando for apresentada a teoria do orbital molecular, na seção 9.3. Os dois óxidos de nitrogênio, NO e NO2, são membros de uma classe de substâncias químicas chamadas de radicais livres. Um radical livre é uma espécie química com um elétron desemparelhado, o que o torna geralmente bastante reativo. Os átomos livres, como hidrogênio e cloro, por exemplo, são radicais livres muito reativos, combinando-se prontamente com outros átomos para formar moléculas como hidrogênio, cloro e HCl. Bem, então, vamos lá. Os radicais livres estão envolvidos em muitas reações no meio ambiente. Por exemplo, pequenas quantidades de NO são liberadas pelos escapamentos de veículos. O NO rapidamente forma o NO2, que é até mais nocivo para a saúde humana e para as plantas. A exposição ao NO2 em concentração de 50 a 100 partes por milhão, ppm, né, pode levar a uma significativa inflamação do tecido pulmonar. O dióxido de nitrogênio é também gerado por processos naturais. Por exemplo, quando o feno, o milho ou a silagem, que tem um alto nível de nitrato, é armazenado, né, em silos nas fazendas, o NO2 pode ser gerado na fermentação do material orgânico e há relatos de trabalhadores rurais que morreram devido à exposição a esse gás no interior do silo. O NO2 reage com a água nos pulmões para produzir ácido nítrico. Bem, aqui tem uma figura 8.2, química do radical livre. Quando resfriado, a concentração... figura 8.2. Quando resfriado, a concentração do gás marrom, NO2, cai rapidamente. O dióxido de nitrogênio é um radical livre e duas moléculas de NO2 juntam-se para formar o gás N2O4 incolor, uma molécula com ligações simples NN. N2O4 possui um ponto de ebulição de aproximadamente 21 graus Celsius, de modo que ele é líquido, a 0 graus Celsius. Esta foto mostra que um pouco de NO2 resta a essa temperatura. Frasco com NO2 marrom em água morna. Quando resfriado, os radicais livres do NO2 juntam-se para formar moléculas de N2O4. O gás N2O4 é incolor. Então, frasco com gás NO2 em água gelada. Certo? Então, essa é a reação que foi mencionada aqui anteriormente. Bem, deixa eu ver aqui. Os dois óxidos de nitrogênio, NO e NO2, são únicos no fato de que ambos podem ser isolados e nenhum deles apresenta reatividade extrema da maioria dos radicais livres. Quando resfriado, no entanto, duas moléculas de NO2 se juntam, né, quer dizer, reagem ou se dimerizam para formar um incolor, o gás incolor N2O4. Os elétrons desemparelhados se combinam para formar uma ligação NN, uma ligação simples entre os átomos de nitrogênio, no N2O4, figura 8.2. Foi essa equação, essa reação química que foi demonstrada aqui. Radicais livres, química atmosférica e tinturas de cabelo. Estudo de caso. Radical livre é um termo que os químicos usam para moléculas que contêm elétrons desemparelhados. Essas moléculas são muitas vezes bastante reativas e crucialmente importantes
na química ambiental e na bioquímica. Um exemplo é o radical livre, é o radical hidroxila, OH-. Um artigo da revista Science chamou os radicais hidroxila de o detergente da atmosfera. Os radicais hidroxila são os mais importantes oxidantes na atmosfera, porque são os agentes primariamente responsáveis por remover a maioria dos gases emitidos na atmosfera por atividades naturais ou antropogênicas. O artigo da Science descreveu o que acontece quando o NO2, um radical livre e poluente do ar muito comum, reage com a água na presença da luz do sol. Um dos produtos é o radical hidroxila. Aqui temos a equação química, né? NO2 gasoso mais H2O gasoso, e forma aqui o radical livre, o H gasoso, mais HONO gasoso. O outro produto, HONO, decompõe-se com a luz do sol, para também produzir um radical hidroxila e outro radical livre, NO. Então, HONO gasoso mais OH, aqui outro radical livre gasoso, né, mais NO gasoso, outro radical livre. Os radicais hidroxila, então, reagem na atmosfera com gases traços, como SO2, NH3, monóxido de carbono e hidrocarbonetos. Os radicais hidroxila também desempenham um papel, aqui nós falamos do radical livre hidroxila e do radical livre NO, né? Os radicais hidroxila também desempenham um papel quando se pinta o cabelo. A maioria das tinturas para cabelo consiste em uma mistura de corante, amônia e peróxido de hidrogênio, H2O2. Essas substâncias reagem para produzir o ânion peridroxila, HOO-, e o radical livre, OH-. O ânion HOO- é uma base, e a solução, que é a base de Arrhenius, né? E a solução básica faz o cabelo avolumar-se. Isso permite que o ânion peridroxila, HOO-, e o radical OH, Poxa, porque quando a gente move aqui o cursor, movimenta muito, tá? Essas substâncias reagem para produzir o ânion peridroxila, HOO-, e o radical hidroxila. O ânion HOO- é uma base, e a solução básica faz o cabelo avolumar-se. Isso permite que o ânion peridroxila reaja com o pigmento natural do cabelo, melanina, clareando-o. O problema com esse método é que o radical hidroxila danifica o cabelo. Então, os químicos criaram um novo produto. Esse produto é uma mistura de carbonato de amônio, né, NH4,2CO3, e água oxigenada na presença de glicinato de sódio, NaH2, NCH2, CO2. Essa mistura é menos básica e produz o íon peróxido monocarbonato, HCO4-, e um ânion radical carbonato, CO3-. O íon HCO4- funciona como alvejante, e o íon glicinato remove os radicais carbonato que, caso contrário, poderiam danificar o cabelo. Havia aqui algumas questões, né? Desenha uma estrutura de Lewis para o HONO. Há alguma estrutura de ressonância? Qual é a carga formal de cada átomo? Desenha uma estrutura de Lewis para o íon peróxido monocarbonato. Uma característica desse íon é um agrupamento COOH. Calcule as cargas formais em cada átomo nas estruturas de ressonância. Ele diz aqui que as respostas dessas questões estão no apêndice 1, as referências do artigo, né? Figura 8.3. Deixa eu ver, essa figura não foi mencionada ainda, né? Exercícios para a seção. Então, a seção 8.5 foi exceções à regra do octeto. Então, tem alguns exercícios aqui, né? Em quais das seguintes espécies, em uma série de espécies, o enxofre excede a configuração do octeto? E a segunda questão,
quantos pares de elétrons isolados estão no átomo central, no xenônio, no difluoreto xenônio? Também já foi visto acima, né? Então, agora vem o item 8.6, que são formas das moléculas, também denominado geometria das moléculas, né? Então, as estruturas de íons mostram como os átomos estão unidos nas moléculas e nos íons poliatômicos. Entretanto, elas não mostram a geometria tridimensional, o que com frequência é crucial para a função da molécula. Por esse motivo, queremos dar mais um passo, usar a estrutura de Lewis para prever estruturas tridimensionais. O método de repulsão dos pares, ou a teoria, né, como se chama em alguns livros também, a teoria da repulsão dos pares eletrônicos, ou dos pares de elétrons no nível de valência, RPE-NV, VSE-PR, da sigla em inglês, fornece um procedimento confiável para prever as formas das moléculas e dos íons poliatômicos. Ele baseia-se na ideia de que pares de elétrons isolados e de ligação no nível ou camada de valência de um elemento repelem-se mutuamente e buscam ficar o mais longe possível uns dos outros. As posições assumidas... As posições assumidas pelos elétrons de valência de um átomo definem assim os ângulos das ligações com os átomos visíveis. O método RP, da repulsão dos pares eletrônicos na camada de valência, é bem aplicado na previsão de geometrias moleculares e de íons poliatômicos dos elementos do grupo principal, embora seja menos eficiente e raramente utilizada para prever estruturas de compostos contendo metais de transição. Para se ter uma ideia de como os pares de elétrons da camada de valência determinam a estrutura, encha diversos balões até que atinjam mais ou menos o mesmo tamanho. Imagine que cada balão representa uma nuvem eletrônica. Quando 2, 3, 4, 5 ou 6 balões forem amarrados em um ponto central, representando o núcleo e os elétrons das camadas internas, o CERN, os balões adotam naturalmente as formas mostradas na figura 8.3. Esses arranjos geométricos minimizam as interações entre os balões e representam o mesmo arranjo observado nos pares de elétrons das moléculas. Tá? Então, deixa eu ver aqui, a figura 8.3, né? Modelos de balão de geometrias devidas aos pares de elétrons, de 2 a 6 pares. Então, linear, planar ou trigonal, né? Não tem necessidade de dizer planar, porque trigonal já é planar. Tetraédrica, bipirâmide de base trigonal, ou BPT, como se chama, né? Bipirâmide, né? BP, de base trigonal, e a octaédrica. Então, se 2 a 6 balões de tamanho e formas semelhantes forem amarrados juntos, eles assumirão naturalmente alguns dos arranjos mostrados. Essas fotos ilustram as previsões do modelo RPE-NV, certo? Aqui tem alguns exercícios, tá? Também já foi visto, né? Agora, vamos continuar aqui. Átomos centrais rodeados por pares ligados apenas por ligações simples. Então, a figura 8.4 ilustra as geometrias previstas para essas moléculas ou íons poliatômicos baseadas em um átomo central
com 2 a 6 átomos ligados. É isso? Então, a figura 8.4 que nós... Não, desculpe aqui. A figura 8.4 prevê aqui geometrias previstas pelo RPENV. As geometrias previstas pelo modelo RPENV para moléculas do tipo AXN, em que A é o átomo central e N é o número dos grupos X covalentemente ligados a ela. Então, a figura 8.4, que foi essa que nós vimos aqui abaixo, tá? Então, ilustra geometrias previstas para essas moléculas ou íons poliatômicos baseados em um átomo central com 2 a 6 átomos ligados. Para moléculas com 2 pares de elétrons ao redor do átomo central, espera-se uma geometria linear, com ângulo de ligação de 180 graus. 3 pares de elétrons ao redor de um átomo central levam a geometria planar trigonal, com os ângulos de ligação de 120 graus. Né? Depois vamos ver aqui. Moléculas com 4 pares de elétrons assumem uma geometria tetraédrica e ângulos de ligação de 109,5 graus. Preste atenção, particularmente, à tridimensionalidade do arranjo tetraédrico. A importância dessa geometria se tornará evidente quando observarmos a grande variedade de compostos orgânicos. Moléculas com 5 pares de elétrons ao redor do átomo central assumem a configuração bipiramidal trigonal, com ângulos de 120 e 90 graus. Adota-se uma geometria octaédrica com ângulos de ligação de 90 graus, se houver 6 pares de elétrons ao redor do átomo central. Então, isso já foi bem explicado aqui. Nós temos agora, então, AX2, vamos ver o exemplo, o difluoreto de berílio. AX3, trifluoreto de boro. AX4, tetafluoreto de carbono. AX5, pentafluoreto de fósforo. E AX6, o SF6. Bem, agora vamos lá. Exemplo 8.8. Prevendo as formas das moléculas. Tá? Então, problema. Faça uma previsão da forma do tetacloreto de silício, quer dizer, da geometria molecular. Né? O que você sabe? Você conhece a fórmula do composto e o número de elétrons de valência. No SiFCl4, há 32 elétrons de valência em 16 pares, e o Si é o átomo central. Estratégia. Primeiro passo é desenhar a estrutura de Lewis. Não se preocupe em desenhá-la de alguma maneira em particular, porque sua finalidade é a de apenas descrever o número de ligações em torno de um átomo e determinar se existem pares isolados, particularmente no átomo central. A forma da molécula é ditada pelas posições das ligações e dos pares de elétrons isolados no átomo central. Solução. A estrutura de Lewis do SiCl4 possui 4 pares de elétrons e todos os pares estão ligados em torno do átomo central de silício. Consequentemente, uma estrutura tetraédrica é esperada para a molécula SiCl4, com ângulos de ligação CL-SiCl de 109,5 graus. Essa estrutura está em conformidade com a verdadeira estrutura do SiCl4, certo? E aqui nós temos a estrutura de Lewis, feita de forma planar, e aqui a geometria da molécula. Pense bem antes de responder. Certifique-se de reconhecer que as 4 posições na geometria tetraédrica são equivalentes. Verifique seu entendimento. Qual é a forma da molécula do diclorometano? Estime o ângulo de ligação entre o cloro, carbono e o cloro, entre os átomos de cloro, carbono e cloro. Átomos centrais com pares de ligações simples e pares isolados, certo? Então,
Nós vamos ver esse item mais adiante.